Olá, estamos iniciando o último vídeo dessa série Graça e Salvação. Hoje iremos falar justamente sobre graça e salvação. Vamos pedir a presença de Deus, do Espírito Santo, que vem estar conosco? Oremos. Senhor nosso Deus, pedimos a presença do seu Santo Espírito nesse estudo, que o Senhor possa dirigir. Reconhecemos que sem Ti nada somos. Que cada pessoa possa entender perfeitamente e que a mensagem possa ser movida pelo Teu Santo Espírito. Isso lhe pedimos e agradecemos em nome santo de Jesus. Amém. Hoje abordaremos dois conceitos, o de graça e o de salvação. Temos um convidado muito especial, o professor Eric Assunção. Ele foi formado no Heartland, um instituto lá na Virgínia, nos Estados Unidos, uma escola de sustento próprio, aonde na época que ele foi formado visava os princípios e não se misturava com nada que corrompia o caráter humano. Ele vai trazer para nós o conceito de graça de acordo à palavra de Deus. Oi, Misael, tudo bem? Aqui então, quero primeiro agradecer por me chamar para dar um resumo do que eu entendo sobre graça. Eu vou dizer então o que eu entendo aqui resumidamente. Claro, graça, como a maioria das pessoas que tem alguma base assim religiosa já provavelmente ouviram falar que graça é um favor imerecido, né? Essa é a parte comum sobre graça. E uma coisa que eu gosto de dizer é assim, a graça ela não é um fim, ela é um meio para alcançar o fim, ela é um veículo. Por exemplo, o perdão de Deus não é a graça, a salvação não é a graça, mas ela vem pela graça. Vou dar uns exemplos aqui. E além disso, tudo que vem de Deus vem pela graça, por esse favor imerecido. Ou seja, mesmo nós não merecendo, Deus fala, eu vou te oferecer isso, mesmo sem nós merecermos. Dá um exemplo aqui, Romanos 3:24, fala, sendo justificados ou declarados, tornados justos, gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. E o verso 25 fala com a remissão dos pecados dantes cometidos, ou seja, o mal que alguém fez no passado, a pessoa não é declarada justa diante de Deus, passando a fazer o bem dali para frente. É claro, é muito importante quando você reconhece um erro, você fazer o bem dali para frente, mas a Bíblia fala que nós somos justificados ou perdoados diante de Deus quando nós aceitamos essa graça, essa redenção que há em Cristo Jesus, o perdão que Ele oferece. Entende? Então não tem nada que eu faça que vai me fazer merecer isso. Olha, eu mereço, agora eu sou uma boa pessoa. Não, é aceitando aquilo que Deus dá, que Ele oferece. Essa é a graça de Deus. Então o perdão vem pela graça. Olhar mais um texto aqui, tem Romanos. Romanos fala muito disso, Romanos 6:14, que fala assim, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Até mesmo a questão do pecado ter domínio de uma pessoa que não consegue se libertar do mal, de novo, é a mesma coisa, é Deus, pela graça dele, ele fazendo esse favor que a gente não merece, ele promete nos fortalecer para a gente viver uma vida transformada. Isso de novo, isso é pela graça. Ele é que dá isso para nós. A gente não tem mérito nenhum nisso. O mérito é todo de Cristo. E tem mais, na Bíblia, tem 46 vezes na Bíblia em português, aparece muito esse termo, a tal pessoa achou graça aos olhos de Deus, ou achou graça aos olhos de alguém, achou graça, e representa a mesma coisa. A primeira vez que isso aparece na Bíblia é Noé achou graça aos olhos do Senhor. Porque Deus ia destruir o mundo por um dilúvio, Noé achou graça aos olhos de Deus. Não é porque Noé nunca tivesse errado na vida dele, porque Deus falou, todos pecaram. Mas Deus viu alguém ali que estaria disposto a viver em harmonia com ele,
se por acaso ele ajudasse. Então Deus concedeu a Noé essa graça. Noé achou graça aos olhos de Deus e foi poupado. Mas um texto aqui que é muito... Um dos textos principais aqui na Bíblia sobre salvação é Efésios 2:8, que fala porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. E o verso 9 fala, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, o objetivo de Deus nessa questão da graça é essa aqui, fala, é para que ninguém se glorie, para que ninguém diga, olha, vem de mim. Não, ele que dá tudo pela graça. E uma das lições mais preciosas da Bíblia que eu já aprendi foi essa aqui. Qual é o maior impedimento para alguém receber a graça de Cristo? Qual é o maior impedimento? A Bíblia fala em 2 lugares, tanto em Tiago 4:6, assim, palavras claras, né? Tiago 4:6 e 1 Pedro 5:5 fala o seguinte: Deus resiste aos soberbos, ou os orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Então, vendo que o objetivo todo da graça é isso, eu não mereço, Deus me dá, mesmo sem eu merecer, tanto o perdão quanto a força para eu viver uma vida mais semelhante à de Cristo. Então, como esse é o propósito da graça, se eu entro a dizer, não, eu não preciso, eu sou uma boa pessoa, eu não fumo, não bebo, ou não roubo, nunca matei ninguém, não devo ninguém, sabe, esse tipo de coisa. Quando a pessoa ela começa a se achar boa pelas próprias obras que ela fez, ela esquece de uma parte muito importante, que é que em algum momento da vida dela ela já fez mal, em alguma outra área da vida que não seja aquelas que ela está mencionando, ela faz mal. Ninguém escapa disso. É como a Bíblia fala, todos pecaram e a evidência, é só você observar as pessoas. Todo mundo, mais cedo ou mais tarde, faz algum mal. Então, se a pessoa começa a se auto-intitular uma pessoa boa, é claro que quando ela fala isso, ela às vezes não faz por mal. Ela está se comparando, por exemplo, com um marginal. Eu posso me comparar com um marginal. Ok, eu nunca matei, mas a pessoa muitas vezes não para também para considerar a educação que aquele marginal teve, a infância, o lar dele. Então, é muito complexa a situação, né? Então, eu me comparar com uma pessoa e ficar dizendo que eu sou bom baseado num padrão de pessoas que eu considero piores, né? E coisas assim. Então, são coisas que me impedem de receber a graça de Deus. Tanto é que ali em Romano tem um texto que Romanos 3:27, eu falei ali do perdão, né? Romanos 3:24 fala do perdão. Deixa eu aqui em Romanos 3:27, fala uma lição muito importante. Um pouquinho depois. Fala assim, depois que a gente entende toda essa parte que eu sou perdoado pela graça, nesse capítulo que fala, não há ninguém que faça o bem, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Quer dizer, se não for por Deus, por iniciativa dele, pela graça dele, de ele vir atrás de mim, eu não entendo, porque as coisas espirituais são discernidas pelo Espírito. Eu não busco a Deus, não é eu que busco, eu só respondo ao chamado dele. Não há ninguém que faça o bem, não. Sozinho, sem Deus, tudo que eu faço vai ter uma mancha de egoísmo, de orgulho, ou é para aparecer, ou é para ganhar alguma vantagem. O bem feito da motivação pura, ele só vem de Deus. E por isso que quando você entende isso e que você depende totalmente do perdão de Deus, é aí que entra esse texto, Romanos 3:27, que fala, onde está logo a jactância? Jactância é uma outra palavra para soberba, orgulho. Então, cadê o orgulho? É excluído. Tá vendo? Quando você entende isso, cadê o orgulho? É excluído. A graça e o orgulho são completamente opostos. A graça, ela reconhece que todo o bem que tem em mim vem de Deus, de uma forma ou de outra. Tanto o bem que eu faço, quanto o perdão, tudo isso vem de Deus. A vida eterna vem de Deus. E o orgulho, ele diz, não, eu tenho uma parte nisso.
existe um bem que eu também faço, como se a gente tivesse esse bem naturalmente em nós e que não fosse realmente Deus. Não, Deus pode fazer um pouco, mais eu também. É claro que a gente tem a escolha, né? Existe o fator escolha, que é uma coisa que Deus não faz por nós, mas isso é outro assunto. Então, basicamente é isso, né? Resumidamente, a minha compreensão de graça. E para fechar, tem um texto que está lá em Hebreus 4:16, que fala o seguinte: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia, de novo aquele termo, achar graça, diante do trono, é claro, diante de Deus, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, essa é a confiança que nós temos, e por causa de Cristo, nosso sumo sacerdote, irmos diante de Deus sem achar eu sou bom, não, é se esvaziando mesmo de nós, dos nossos próprios méritos e aceitando os méritos de Jesus. Isso é a única coisa que nos qualifica. Tem um texto que eu gosto que fala assim, que o nosso único direito de receber a graça de Deus é a nossa grande necessidade. E eu vou deixar a gente pensando nisso. O nosso único direito para receber a graça de Cristo é a nossa grande necessidade dela. Que Deus nos abençoe. Um abraço para vocês. Agora, sabendo que graça é um veículo e não a finalidade, graça nos conduz, nos leva à salvação. Eu faço uma pergunta: será que é correto afirmarmos que eu fui salvo? Será que a data do batismo, você foi salvo na data do seu batismo? Será que é correto afirmarmos isso? Salvação e justificação seriam sinônimos absolutos? Responderemos essas perguntas no decorrer desse estudo. A primeira citação hoje está em 2 Coríntios 1:10. Me acompanhe. O qual nos livrou de tão grande morte, e livra, em quem esperamos que também nos livrará ainda. Esse verso está dividido em 3 etapas. Eu irei apresentar as 3 etapas que ele está dividido. Não irei dividir porque já está dividido. Pode notar. Primeira etapa. O qual nos livrou de tão grande morte. Isso está no passado. Isso eu posso me referir ao que é o meu batismo. Então, no meu batismo, Cristo nos livrou. Isso eu posso me referir à justificação. Cristo nos justificou. A justiça de Cristo foi imputada em nós. Cristo nos perdoou. Mas eu não posso me referir à salvação. Por quê? Porque a salvação, ela é um processo. Nós estamos no processo de salvação. A primeira etapa foi a justificação. A segunda etapa é a santificação. Olha a segunda parte do verso. E livra no presente. Cristo, ele nos livra hoje do domínio do pecado. O poder de Deus tem essa finalidade em nossa vida, nos manter e nos tornar puros e perfeitos. Ele nos livra hoje, no presente. E a terceira fase, a glorificação. E nos livrará ainda. Essa terceira fase ocorrerá o quê? No futuro, por volta da segunda vinda de Cristo, na glorificação. Ali, quando os salvos, mortos irão ressuscitar e serão glorificados, e os vivos, num abrir e fechar de olhos, serão transformados, serão glorificados. Ali sim, o processo da salvação estará completo. Eu não posso falar que estou salvo hoje, não sou imortal. Ainda Deus não me livrou da presença do pecado, as pessoas ainda, estou sujeito a um atentado, estou sujeito a que é esse mundo de pecado. Só estaremos salvos, só estaremos livres por volta da segunda vinda de Cristo. Na justificação, Cristo me liberta da culpa do pecado, Ele me dá o perdão, Ele me transforma em nova criatura. Na santificação,
Cristo me liberta do domínio do pecado. Ele me dá forças, Ele me dá condições. Ele não permite que nenhuma tentação venha maior do que possamos suportar. Então, isso na santificação, Ele nos livra no presente do domínio do pecado. E na glorificação, Ele nos libertará da presença do pecado e das consequências do pecado. Uma delas é da morte e a outra também é das consequências do pecado dos outros. Desta forma, temos o processo da salvação apresentado em 3 etapas. Quando uma pessoa afirma que ela foi salva, ela está fazendo uma afirmação mentirosa, sem perceber. Por quê? Imagina uma montadora de carro. Imagina que o carro é montado em 3 etapas. Primeiro coloca ali o chassi sobre ali os eixos e as rodas. Primeira etapa. Segunda etapa, coloca ali os freios, né, o câmbio e o motor. Segunda etapa. E terceira etapa, o final, coloca a carroceria. Então, quando o carro está montado, quando cumpriu as 3 etapas. Imagina, colocou apenas ali o motor, os freios ali, apenas a segunda etapa ou a primeira etapa. Eu não posso falar que o carro está pronto quando cumpriu apenas a primeira etapa. Se eu falar, eu estarei mentindo. Às vezes a pessoa faz isso no campo espiritual, por quê? Porque foi apresentado uma maneira falsa de interpretações da palavra de Deus. Então, a maneira correta de interpretar a palavra de Deus, a salvação é em 3 etapas. Eu não devo ser hipócrita de falar que, olha, eu já estou salvo, já estou liberto, já estou livre. Esse tipo de salvação é mais arrogância. Estão salva porque confundem salvação com perdão. Nós já estamos perdoados. Nós precisamos ter certeza do perdão. Cristo nos perdoa. Não precisamos ficar martirizando e duvidando da palavra de Deus. Devemos pedir que Cristo nos perdoe, e Ele irá nos perdoar, e nós devemos viver tranquilos com isso, procurando ser nova criatura em Cristo e não desconfiando do perdão de Cristo. Mas perdão não é sinônimo absoluto de salvação. Perdão é um processo. Uma pessoa pode ser perdoada e pode não ser salva. Eu vou apresentar 2 exemplos. O primeiro tem em Mateus 18, 23 a 35. Me acompanhe. É uma parábola. Nessa parábola tem uma lição fantástica para nós. Por isso, o reino do céu pode comparar-se a um certo rei que quis fazer conta com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que devia 10.000 talentos. O rei foi fazer conta com os servos, primeiro viu o primeiro que devia 10.000 talentos. Aquele servo, não tendo ele com que pagar, o seu senhor, mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida fosse quitada. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo lhe pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava, dizendo: paga-me tudo o que deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo o que lhe devo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que quitasse sua dívida. Vendo, pois, os conservos do rei o que acontecia, contristaram-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passava. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse: servo malvado, eu perdoei toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu, de igual modo, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o Senhor o entregou aos atormentadores, até que ele pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um do seu irmão as suas ofensas. O reino do céu, ele é assim. Cristo, ele te concede o perdão. Assim como aquele rei
concedeu o perdão àquele servo, Cristo te dá o perdão. Agora existe um critério, existe uma condição. Se esse perdão não faz diferença na sua vida, se esse perdão não nos transforma, nós não mudamos nossas atitudes, se nós continuamos sendo mal, aí o que acontece? Esse perdão é tirado de nós. Esse perdão foi tirado do servo dessa parábola. E a salvação é o processo. Se durante esse processo em que Cristo te perdoou, você valorizou o perdão de Cristo e viveu uma nova vida em harmonia com a palavra de Deus, aí você passa para o outro nível. Aí você vai ser glorificado. Aí esse perdão vai ter serventia na sua vida. Não lhe será tirado. Será confirmado. Será que hoje estamos confirmando o perdão de Cristo em nossa vida através de nossas atitudes? Isso é uma pergunta que cada pessoa deve fazer. Mas, Misael, você tirou isso de onde? Não é da minha cabeça. Vamos a outra citação da palavra de Deus. Me acompanhe. Está em Lucas 13, 6 a 9. Olha só, um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto e não achou. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos eu venho procurando fruto nessa figueira, e não acho. Corta-o, porque ela ocupa a terra ainda inutilmente? E respondeu ele e disse-lhe: Senhor, deixa esse ano até que eu a escave e esterque, e se der fruto ficará, e se não der, depois mandarás cortar. Isso que ocorre conosco. Cristo é o vinhateiro. Ele veio, morreu na cruz do Calvário em nosso favor. Ele nos concedeu o perdão. Se nós não produzirmos os frutos do Espírito, o fruto do Espírito, o que acontecerá com nós? Seremos cortados, não ficaremos ocupando a terra inutilmente. Uma pessoa que não é amável, uma pessoa que não reflete o caráter de Cristo, ela ocupa a terra inutilmente. E esse é o convite que Deus faz para cada um de nós, para não sermos pessoas inúteis, para sermos pessoas úteis à sociedade, úteis à causa de Deus. Alguns afirmam: uma pessoa que tem fé, ela tem certeza da salvação. O que seria certeza da salvação? Tem um tipo de certeza de salvação que eu não desejo para mim. E esse tipo de certeza de salvação é um dos enganos mais sucintos que Satanás está apresentando. Você já viu um pregador falar: irmãos, você tem certeza da sua salvação? Devemos ter certeza de nossa salvação. Só que com um ar de quê? De arrogância. Irei explicar detalhes. O apóstolo Pedro, antes de se converter, ele tinha certeza da salvação. Ele disse: Senhor, ainda que todos te neguem, eu jamais te negarei. Não era certeza em que Cristo tem poder de proteger ele. Era certeza do quê? Dele mesmo, em suas forças próprias, em suas decisões, em seu coração. Essa certeza nós não devemos ter. Nós devemos ter certeza que Cristo tem poder em nos manter obedientes, em nos manter fiéis, em nos tornar puro. Não certeza em que Cristo me deu a salvação e eu estou salvo. E eu vou manter fiel até o fim. Ainda que todos te neguem, eu jamais te negarei. O que aconteceu com Pedro logo depois? Ele negou a Cristo 3 vezes. Então eu tenho certeza da minha salvação? Tenho certeza sim, que Cristo pode me manter firme. Mas uma coisa eu não tenho certeza: em minhas forças, em minha decisão. Amanhã depois eu posso não manter mais comunhão com Cristo. E se eu me desligar de Cristo, a minha salvação não virá. Eu não passarei no teste. Eu não vencerei como Cristo venceu. E eu estarei perdido. Espero que essa não seja a minha sorte. E espero que essa não seja a sua sorte. Não vamos confiar em nossas capacidades, em nossas escolhas. Vamos confiar sim que Cristo pode nos tornar pessoas justas e pode nos manter pessoas obedientes até o fim. O Evangelho de Cristo, ele nos eleva. Agora, o Evangelho de Cristo é as boas novas. Cristo tem poder e esse poder está disponível para nos elevar, para nos tornar participantes da natureza divina, para nos manter fiel, para nos tornar obedientes e para transformar o nosso caráter, valorizando assim o perdão que Cristo nos deu e vivendo em harmonia com a vontade de Deus. Me acompanhe em Judas,
capítulo 1, lá só tem um capítulo, né? Verso 20 e 21. Olha o que está escrito. Tudo isso que eu falei vai estar confirmado. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos, sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos, no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Isso é o segundo passo, é o Cristo nos livrando. Como que Cristo nos livra? Não é assim de qualquer jeito, Cristo nos livra e pronto. Não, Cristo nos livra se nós conservar a nós mesmos no amor de Deus, se nós conservar em comunhão com Cristo, em mantendo em comunhão com Cristo. Aí Cristo vai nos livrar. Agora, se nós não esquecermos Cristo de lado, queremos ir por nossas próprias forças, aí com certeza nós faremos igual Pedro, iremos cair. Mas se cair, não. Desista, temos um fiel advogado que pode te perdoar e pode te levantar novamente. Então nós temos o quê? Que conservar-nos em Cristo, porque só conservando em Cristo nós manteremos fiel até o fim e aí nós viveremos em um padrão elevado de acordo à obediência à lei de Deus. Qual é a sutileza do inimigo? Ele quer dizer que é impossível guardar a lei de Deus, que a natureza humana é fraca e desconsidera completamente o poder de Deus em nos manter firme e desacredita da palavra de Deus. Olha, quem nunca comete pecado? Isso é um engano. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos continuar em Judas, no verso 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante sua glória. Você acredita que Cristo tem poder de nos guardar de tropeçar e nos apresentar irrepreensíveis perante Deus? Eu prefiro acreditar na palavra de Deus. Acredite na palavra de Deus. Não deixe para amanhã. Se o Espírito Santo, se Deus lhe tocar ao seu coração, aceite hoje. Participe deste projeto da Orion Produções. Entre em contato conosco e vamos cumprir o nosso dever. Aprenda mais sobre essas lições que foram apresentadas. Peça sua apostila, estude diariamente. Gostaria de encontrar contigo na nova terra. Esse é o meu desejo, a minha oração. Amém. Senhor, toma meu coração, pois não posso dar. É sua propriedade. Conserva-o puro, pois não posso conservá-lo pra ti. Salva-me a despeito de mim mesmo, tão fraco e tão dessemelhante de Cristo. Molda-me, forma-me, eleva-me a uma atmosfera pura e santa, onde a rica corrente do seu amor possa fluir por minha alma. Senhor, toma meu coração, pois não posso dar. É tua propriedade. Conserva-o puro, pois não posso conservá-lo pra ti. Salva-me a despeito de mim mesmo, tão fraco